preciso pensar, renda fixa ou renda variável? O que eu faço? Primeira coisa que você tem que saber existem diversas modalidades, né? E você precisa entender como é que funciona tanto a renda fixa quanto a renda variável. Não vou aqui me aprofundar, já falei disso, mas eu pretendo que você entenda quais são as vantagens e desvantagens e como é que você trabalha em cada uma delas. Os dois têm essas vantagens e desvantagens, mas a principal que a gente poderia citar é aquela que você já deve até saber. A renda fixa, ela é menos arriscada, mas vai te dar um retorno menor. A renda variável é mais arriscada, mas potencialmente vai te dar um retorno maior. É certo? Óbvio que não é certo. Quanto maior o prazo que você investir, isso é muito importante, aumenta a certeza que você vai ganhar na renda variável. Para curtos prazos, e curto prazo, estou falando aqui de meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, até 5 anos, você ainda tem uma chance razoável de perder. Quando você aumenta esse tempo para 10, para 20, para 30 anos, aí as suas chances de perder, elas ficam muito pequenas. Porque aí você começa a dar tempo para aqueles investimentos renderem seus frutos. E aí, se você fizer uma boa gestão, uma gestão ativa, onde você vai olhando as empresas, não larga lá de qualquer jeito, eu não sou a favor também, quem me conhece sabe, eu não sou a favor do tal do preço, não importa, ou buy and hold, daquele tipo, você comprou a empresa e esquece dela, não. Olha a empresa, olha o que ela está fazendo, olha os seus números, vê se ela continua boa. Olhar todo dia, óbvio que não, balanço só sai a cada 3 meses. E às vezes, empresas muito boas, né, você está algumas tipo Itaú, VEG, Ambev, não muda de uma hora para outra. As empresas continuam sendo boas, e elas vão ser boas por anos ainda. Mas em algum momento pode ser que elas deixem de ser bons investimentos, apesar de ser boas empresas. Então isso é muito importante, é isso que a gente tem falado bastante aí nos nossos conteúdos, tá? E aí, é importante então que você entenda que o tempo é muito importante, porque ele é o que permite que você faça uma boa gestão do que você vai investir. Quando você vai investir por curto prazo, você tem que ficar nessa área aqui, ó, da renda fixa. Porque na renda fixa, para o curto prazo, você vai ter um risco menor, mais para a esquerda aqui, menor risco, só que vai ter uma rentabilidade menor, mais para baixo aqui, menos rentabilidade, menos retorno. Quando você começa a ter um tempo maior, aí você começa a aumentar aqui o seu risco, porque esse risco vai sendo diluído com o tempo. Aí você começa a investir em imóveis, em fundos imobiliários, que aumenta a sua possibilidade de rentabilidade, mas também aumenta o seu risco. Depois você vai tendo aí mais aumento de risco, mais aumento de chance de rentabilidade, quando você começa a investir em ações. E aí você começa a investir em ações, aí você tem outras coisas hoje em dia que até são mais arriscadas e que possibilitam retornos muito maiores, como, por exemplo, as criptomoedas, opções e outros derivativos que a gente tem. Então, veja, se você tem projeção de tempo muito grande, você começa a tomar um pouco mais de risco. Quando o seu tempo vai diminuindo, você vai diminuindo o risco até chegar aqui. A única coisa que eu sempre falo que nunca justifica, né, é investir na poupança. Porque a poupança ela tem o mesmo risco, porém uma rentabilidade menor do que os títulos públicos. E aí, se você está investindo numa coisa que não tem nenhum sentido você investir, porque não tem nenhum ganho, aí realmente você está fazendo um péssimo investimento, independente de quanto tempo você vai demorar para poder prestar daquele dinheiro. E aí, pessoal, quando a gente fala de risco, é muito importante a gente entender o que é risco, né? Porque a gente acha que risco é só o risco de mercado. Todo mundo acha que eu não vou investir na bolsa porque eu tenho medo de colocar hoje R$1.000, amanhã ter 990, 950, 900. Mas é só isso que é risco. O risco é única e exclusivamente o risco da ação ou daquele bem que você comprou, aumentar ou diminuir. Esse é o único risco que você tem. Na verdade, você tem outro risco, que é o chamado risco de liquidez, que é o risco de você precisar do dinheiro e não ter aquele dinheiro, e aí ou você não consegue resgatar, ou se você resgatar, você acaba perdendo alguma coisa. Então, esse é um risco que você tem sempre que considerar. Exemplo, compro lá um título do Tesouro, ou um CDB, alguma coisa que só tem liquidez daqui a 5 anos, porque a taxa de juros é melhor, muito melhor. Só que aí eu preciso do dinheiro com 1 ano, com 2 anos, eu não posso resgatar aquele dinheiro. Ou aconteceu lá da taxa de juros subir, igual subiu agora, e aí aquele título pré-fixado, por exemplo, a gente vai citar um pouco aqui, ele caiu. Se eu resgatar hoje, eu coloquei 1.000, vou resgatar, por exemplo, 900, 950. Então eu estou perdendo dinheiro, como é que não tem risco? Óbvio que renda fixa também tem risco, principalmente dependendo da renda fixa. E esse risco de liquidez é um dos maiores riscos que a gente tem na renda fixa. Que na renda variável, geralmente, a gente não tem. Se eu quiser vender uma ação hoje, amanhã eu vendo e pronto. Fundo imobiliário também.
Então, essa é uma desvantagem da renda fixa em relação à renda variável. Depois tem o risco de crédito. Note, pessoal, toda renda fixa é emprestar dinheiro. É agiotagem, teoricamente, né? Você está emprestando dinheiro para o banco, quando você compra um CDB, você vai lá, ó, deixa aquele dinheiro para o banco, ele vai trabalhar com aquele dinheiro e vai te pagar uma taxa. Aí você vai lá e investe em tesouro. Você está emprestando dinheiro para o governo. Você investe em debêntures. Investir em debêntures é emprestar dinheiro para empresas. Então você está sempre emprestando dinheiro. Você não está investindo de fato, você está emprestando. Você não está virando sócio, não está comprando nada, você está simplesmente deixando dinheiro para alguém que teoricamente vai fazer alguma coisa com aquele dinheiro, e é óbvio que ele espera que faça melhor do que ele vai te pagar. E a gente sempre diz que tem um outro risco aqui, que é um risco bônus, que é o risco de oportunidade. Que é o risco, por exemplo, lá da poupança que eu falei, né? Se eu tenho como investir no tesouro ganhando mais do que a poupança, então o tesouro passa a ser meu risco de oportunidade. Vou ter zero praticamente de risco e já consigo ganhar 4,25. Vamos botar aqui o valor da Selic hoje. Pô, por que eu estou botando a menos do que isso? O risco de oportunidade, eu tenho oportunidade de ganhar mais sem fazer qualquer esforço. E a gente faz esses chamados benchmarks, né? Comparar risco. Ó, eu invisto na bolsa, que é arriscado, ou eu invisto na VEG, que é arriscado? Putz, se eu posso investir simplesmente na bolsa sem ter muito trabalho, então a bolsa passa a ser meu benchmark. Agora, geralmente a gente usa como benchmark essa coisa da renda fixa, né? Ó, o meu risco de oportunidade é pelo menos essa renda fixa aqui, mais algumas coisas que a gente coloca no meio do caminho, para poder dizer, acima disso aqui eu preciso ganhar na bolsa, por exemplo, para começar a valer. Não vou entrar também muito no conceito, mas é mais ou menos assim que funciona. A gente faz essa regressão para poder saber, olha, eu posso até ganhar 10, 20, 30% na bolsa, mas quando eu volto isso, vou voltando, tirando todo o risco que eu tomei, isso está valendo a pena ou não está valendo a pena? Porque tem muita gente que só olha o número, né? Ganhei 50% no ano. Putz, mas qual o risco que você tomou? Será que vai continuar crescendo 50%? Igual muita gente aí fica todo empolgado com o Bitcoin, por exemplo, porque cresceu e multiplicou por 10. Pô, fantástico, né? Pô, em pouco tempo, multiplicou por 10. E aí veio e caiu 50%, 60% em pouquíssimo tempo. Então já não multiplicou por 10. Agora, ainda se você pegou, dependendo do tempo que você pegou, ainda está multiplicando por 4, por 3, por 2, ou você está perdendo pouco, dependendo de quando você entrou, né? Mas se você pegou lá no topo, agora você está perdendo muito. Então você tem que tomar muito cuidado com essa coisa de não pensar em quais os riscos que você tem.